Olá, estamos começando mais um Dermágata. Hoje estou aqui com a psicóloga Ana Nery Cruz. Ana, muito obrigada pela sua presença. E o nosso tema de hoje é cirurgia plástica e autoestima. Ana, se apresente para nós, fale um pouquinho de você. Bom, agradeço o convite, né, Agatha? Eu sou a Ana Nery Cruz, sou psicóloga, tenho uma formação na área da psicologia cognitiva comportamental, cuja sigla é o TCC, e também uma formação na área da psicologia sistêmica. Também tenho uma formação, sou consteladora sistêmica, que é uma técnica, né, terapêutica, mas que não está ligada à psicologia. Né? Essa técnica vem somar dentro aí do meu conhecimento, do meu saber. E agradeço porque é um tema tão importante, tão atual dentro do contexto, do cenário, né, brasileiro, assim, para fazer esse bate-papo. Aqui eu estava fazendo algumas pesquisas, e aí e é interessante a gente pensar que agora em 2024, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela estima que nós vamos ter no Brasil cerca de 2 milhões de procedimentos cirúrgicos. Tais números faz o Brasil ser o segundo lugar no número de cirurgias plásticas, ficando apenas atrás dos Estados Unidos. E os fatores que mais levam as pessoas a buscarem as cirurgias plásticas são as insatisfações com o corpo, a influência sociocultural. A cirurgia mais procurada hoje é a lipoaspiração e a abdominoplastia. E também a cirurgia de mama nas mulheres. Então, entre os homens, a cirurgia mais procurada é a ginecomastia, que é o inchaço do tecido mamário masculino e que muitas vezes é causado pelo desequilíbrio hormonal. E Ana, conta pra gente começar com o tema de autoestima. Como que é autoestima? Como que se desenvolve a autoestima? Entendi. Fala pra gente um pouco sobre autoestima e como desenvolvê-la. Então, autoestima, né? A autoestima, ela refere-se a uma avaliação subjetiva, onde a pessoa vai se avaliar, como o próprio nome diz, né? É uma forma onde ela vai descobrir ali os potenciais dela e as fraquezas. Através do autoconhecimento, ela passa a ter mais domínio dessa autoestima, né? Desenvolver essa autoestima, trabalhar essa autoavaliação, autoaceitação, autorrealização e a autoconfiança. Isso é possível através do processo terapêutico. Então, nós, psicólogos, podemos, sim, ajudar na autoestima, né? E é onde a pessoa vai trabalhar suas habilidades, né? Suas qualidades, suas fraquezas, os pontos que eu não gosto muito dessa palavra, dos pontos negativos. Eu prefiro dizer que é os pontos a serem melhorados, a serem trabalhados. Pontos de melhoria, né? Os pontos de melhoria, né? Trabalhar essa autoestima, né? A pessoa que procura uma intervenção cirúrgica, um procedimento estético, muitas vezes ela está com a autoestima baixa devido a essa aceitação corporal, a essa pressão que a gente vive na sociedade, né? Sim. Porque é muito pesado a sociedade, principalmente para nós mulheres, né? É uma cobrança em torno do culto do corpo perfeito, dessa estética, né? Sim. Então, a gente tem aí uma busca tanto pela autoestima, quanto pela valorização no entorno social daquela comunidade que a gente vive. Então, a autoestima é algo que a gente desenvolve, não é algo que a gente já nasce com ela, ou é algo que você desenvolve, qualquer pessoa pode desenvolver, pode se trabalhar, ou é algo que a pessoa é inerente a ela, ela já nasce com aquela autoestima, ou é algo que é trabalhado em casa? Como que funciona? Sim, é algo que já está ali, né? A autoestima já está ali. Se ela vai ser baixa a autoestima ou autoestima, vai depender de como essa pessoa lida com as situações do cotidiano.
Trazendo um pouco aí do contexto do conceito da constelação sistêmica, a gente pode dizer assim, que vai depender dos padrões familiares aonde aquela pessoa está inserida. Muitas vezes ela fica muito cobrada pelos familiares, pelo padrão dela, e ela vai sentir o quê? Baixa autoestima. Né? Eu postei um vídeo outro dia no Instagram, muito interessante. Quem quiser corre lá e vê, Ana Negri Psicologia. E aí, o vídeo dizia assim, de uma família onde todos se alimentavam de um determinado alimento, e uma criança começa a observar os pombos. E ele começa a observar e fala assim, olha, eu posso fazer diferente. E ele queria voar, igual os pássaros. E ele começa a ter uma alimentação como os pássaros para poder voar. E ele consegue voar, né? Ou seja, muitas vezes a gente vem de padrões familiares que nos prendem, que nos limitam. Então, vai transformar essa autoestima em baixa. Entendi. Então, a pessoa ela já nasce ali, não sei se o termo é certo, com luz e sombra, tipo, acho que não é esse termo, né? Mas é tipo assim, com qualidades e pontos de melhoria. Isso. Então, as qualidades elas já estão ali. E elas precisam ser desenvolvidas, é isso? Sim. E aí, essas qualidades, né? Essas características, tanto positivas quanto a serem desenvolvidas, vai ser muito importante o meio que essa pessoa cresce, a sociedade que ela vive, né? Uma criança que sofre bullying, né? Graças a Deus, hoje a gente combate, em luta, para que as crianças tenham acesso e tenham liberdade de escolha, mas há um tempo atrás não era tanto assim, né? Então, mesmo assim, as crianças são críticas. Criança é crítica. Então, uma criança cresce com essa crítica e ela vai ali incorporando aquele adjetivo, né? Ah, eu sou feia. Ah, eu não tenho capacidade de conseguir fazer determinada atividade. Então, vão se criando, vão se formando as crenças, e essas crenças vão sendo fortalecidas. As crenças limitantes, né? As crenças limitantes. E essas crenças vão fazer com que criem-se bloqueios para que essa criança, quando adulto, não consiga desenvolver, não consiga sobressair, não consiga lidar de forma consciente, né? E o processo terapêutico, ele vem ajudar a criar essa habilidade de ver possibilidades saudáveis de encontrar caminhos, de entender, opa, eu posso fazer diferente. Muito interessante. Isso é muito importante, né? Muito. E então, na terapia, a gente consegue desenvolver essas habilidades, essas coisas que às vezes estão ali escondidas, que é uma crença limitante, que você acha que você não pode, e a terapia consegue te mostrar aquilo ali e te ajudar a desenvolver, né? Sim. E baseado na terapia cognitiva comportamental, o que a gente vai trabalhar são as mudanças internas, aquelas mudanças ao qual nós podemos entender as nossas crenças, os nossos padrões e ter acesso consciente aos nossos comportamentos, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, para que a gente consiga compreender e fazer o processo de mudança. Então, muitas vezes, a pessoa vai lá e corre para fazer uma cirurgia estética, né? Fazer uma cirurgia plástica. Mas esquece de cuidar e entender que essa mudança ela precisa ser interna, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, eu fiz uma cirurgia e aí eu detestei o processo, né? Quantas vezes a gente já viu isso? Muitas vezes. Você acompanha isso lá, né? No seu consultório? Muito. Eu acompanho isso no meu consultório, né? Da pessoa fazer uma cirurgia e fala, nossa, eu quero colocar silicone. Aí coloca silicone e fala, nossa, mas não era o que eu pensava. Então, nesse ponto de vista, o que você acha que deve vir primeiro? Você acha que a pessoa ela precisa primeiro trabalhar o potencial dela, né, as qualidades dela, se fortalecer internamente, ou ela pode optar por fazer primeiro uma cirurgia, porque isso também acaba ajudando a desenvolver, né, um pouco da autoestima, apesar de ser uma coisa externa, mas acaba ajudando.
E aí eu queria que você me falasse o que você acha que deve vir primeiro. Na minha, na minha concepção, e também tendo como base a psicologia comportamental, primeiro o interno. Primeiro se trabalhar profundamente. Interno, né? Entender quais são as expectativas que eu tenho com aquela cirurgia, o que eu espero, o que eu demando dessa cirurgia, para que até eu chegue para o cirurgião, ou eu chegue para um procedimento estético, e eu tenha noção do que eu quero, né? Outro dia eu vi uma reportagem falando assim que o cirurgião convenceu a cliente a fazer várias cirurgias. E ela ficou decepcionada, porque não era algo que ela queria, né? Foi algo que ela foi levada a fazer ali. E ele questionou o nariz dela, falou, nossa, vamos consertar esse nariz. E ela falou, não, olha no espelho, eu não me enxergo mais. Mudou totalmente, né? Mudou, perdeu a característica daquela pessoa, né? Então é importante a gente entender que o interno tem que ser muito construído, muito trabalhado, para até que a gente busque conscientemente um processo estético. E para também não ter frustrações, né, lá na frente, porque às vezes a pessoa está achando que aquela cirurgia plástica vai resolver todos os problemas dela e a gente sabe muito bem que não é dessa forma. Se você não tiver desenvolvido internamente, né, Sim. A pessoa acaba às vezes até sucumbindo, já vi pacientes entrando em depressão. Sim. E eu queria que você me falasse uma coisa que eu vejo muito lá no consultório, é a ansiedade. Tanto antes no pré, né, pacientes ficam super ansiosas antes de fazer a cirurgia, aquela euforia toda, e no pós também. E eu queria que você me falasse, né, o que a ansiedade ela pode trazer, o que ela causa nesse processo todo, do processo cirúrgico. Sim, a ansiedade é um mal do século. Com certeza. Né? Os bebês estão nascendo ansiosos. Há uma pesquisa dizendo que pós-pandemia aumentou em 200% o nível de ansiedade mundial. Isso é muito grande, muito, né? Todos os dias eu recebo pacientes que me procuram com crises de ansiedade. E não se enganem, a psicóloga que também tem ansiedade. Quem não tem, né? Graças a Deus, somos seres, né? Somos gente como a gente. Com certeza. Então, assim, a ansiedade, ela faz parte do nosso cotidiano, vai fazer, né, desse mundo moderno, onde a gente tem muito acesso, muito rápido das informações, onde as informações são muito construídas simultaneamente, né? Acontece alguma coisa lá no Japão, a gente já sabe agora. Exatamente. Né? Então, assim, tá muito rápido esse processo, através das mídias sociais, das redes, tudo isso é um processo muito rápido. E a ansiedade, ela tem vários níveis, né? A gente precisa entender o que é uma ansiedade generalizada, patológica, e isso é importante que a gente consulte um médico, né? Para que possa validar juntamente com o profissional da psicologia, tá? Alguns casos é importante, sim, a medicação, com certeza. Eu não sou o tipo de psicóloga que vou ser contra a medicação. Levanto bandeira que a gente precisa entender a saúde mental, assim como a saúde ortopédica, né? Fisioterapeuta aqui. Quando a gente quebra o pé, a gente às vezes precisa usar o gesso, sim, usar a bengala, usar uma bota, né? Assim também são os acometimentos da saúde mental. Então, muitas vezes a ansiedade, ela precisa, sim, de uma medicação para que a gente possa ter um controle, ter um bem-estar, ter um equilíbrio, né? E o processo terapêutico, ele vem ajudar muito. Eu garanto para vocês, né? Como psicóloga, como ciência, a psicologia vem provar cada vez mais que o processo terapêutico, nós vamos, principalmente a terapia comportamental, nós vamos entender com esse paciente o que está causando essa ansiedade e como lidar melhor, de uma forma mais saudável, mais equilibrada, para que ele possa ter uma vida melhor. Para que ele possa passar por aquele processo mais leve, né? Sim. Porque eu acredito também, eu vejo muito isso no meu consultório,
que quando a pessoa ela é menos ansiosa, mais controlada, ela consegue ali se, não sei se é essa palavra, autorregular, o processo de pós-operatório é muito mais tranquilo. Ela leva ali numa tranquilidade e acaba tudo dando muito certo. Mas quando a paciente ela já é muito agitada, muito ansiosa, pelo menos é o que eu percebo, se eu estiver errada, a senhora me corrige. Senhora? Ana, aí você me corrige, então. Eu percebo, assim, que as coisas começam a desandar, porque eu acredito que o psicológico, ele fala muito. E aí, às vezes, uma incisão começa a abrir, que não deveria abrir, que nem não tinha motivo para abrir, começa a abrir, e a pessoa começa a entrar num looping de pensamentos muito negativos, e aí acaba indo para uma intercorrência. Já vi muitas vezes isso, e eu acho assim, que esse processo, né, se a pessoa se trabalhasse antes, se acalmasse, né, seria muito mais leve o processo. A senhora também vê, você também vê dessa forma? Eu E vejo. que a parte psicológica, ela conta muito e que pode acabar afetando mesmo a parte física da cirurgia? Sim, com certeza. Porque a ansiedade ela pode surgir por vários fatores, né? Por medo do procedimento, né? Medo anterior ao procedimento, o medo das complicações, o medo do resultado, né? Então, assim, e dada a importância da gente ter esse equilíbrio de lidar com aquelas expectativas. Por isso que eu reforço aqui a importância da gente validar o processo terapêutico. Porque aí eu vou lidar melhor com as expectativas, com esse medo, com essa ansiedade, né? Eu vou conseguir trazer para esse paciente aquilo que é real. Eu costumo dizer que a gente sofre muito mais pelas impressões do que pelos fatos. Muito mais. Pelas impressões? Do que pelos fatos, né? Então, nós muitas vezes, e a ansiedade nos traz isso. A ansiedade, o que é? É um excesso de futuro. É quando eu não estou no tempo presente, né? Muitas vezes o paciente lá chega para você, tá lá fazendo uma drenagem, tá pós-cirúrgico, ela já tá pensando na praia que ela vai daqui 5 meses. Ela não está vivendo o processo. Sim. A gente precisa viver os processos. Fácil? Não. Mas com técnica, né? Quando a gente consegue olhar conscientemente para a nossa habilidade de lidar com o tempo, com o que é real, com o fato que está acontecendo, a gente, sim, consegue lidar muito melhor. E uma coisa interessante que você disse no início foi sobre a questão de tudo estar sendo muito rápido, redes sociais, né, muitas informações. E a cirurgia plástica, ela precisa de paciente, ser paciente. Por isso que a gente fala, né, o paciente. E as pessoas, elas não querem passar por esse processo. Muitas vezes elas veem ali a blogueira, né, no Instagram, ali no TikTok, e elas veem tudo passando muito rápido, e elas acham que vão fazer a cirurgia e vai ser assim, da noite para o dia. Tudo maravilhoso. E é exatamente isso que você está falando, né? Que tem que aceitar o processo, passar pelo processo, se trabalhar para não ter essas frustrações e também, né, para ser um processo muito mais leve, muito mais tranquilo. E já pegando esse gancho da questão das redes sociais, autoestima hoje em dia, a baixa autoestima, você acha que ela está muito alinkada com a questão de comparação nas redes sociais? Porque a gente vê, né, as blogueiras hoje estão até muito assim padronizadas. E o que você acha que é a questão de estar saudável mentalmente? Isso é saudável, não é? Isso vai afetar na autoestima? Eu falo que a gente tem que ter uma consciência muito crítica sobre rede social. Tem muita coisa na rede, né? Tem muito blogueiros falando várias coisas, né? Tem profissionais da psicologia falando diversas coisas. Tem várias pessoas querendo ter domínio sobre o assunto que não tem. Então, a gente tendo essa consciência crítica, eu consigo entender
que existe vida real. Essas pessoas têm vida real. E que muitas vezes também sofrem com ansiedade, também sofrem com a depressão, né? Estamos vendo aí várias pessoas declarando, né? Problemas de saúde mental relacionado à rede social. Eu falo que a gente precisa ter limite, equilíbrio, Exatamente. né? Entre o que é real, entre o que é da rede social. Meio fantasioso até, né? Muita coisa que é, igual você falou, a rede social aceita tudo. E são pessoas passando autoridade, que às vezes não têm autoridade sobre aquele assunto, e a gente acaba às vezes ficando até, né? Se você não tiver isso que você falou, o senso crítico... E é muito perigoso, né? Eu falo sempre, eu preciso ter cuidado com o que eu falo. Porque eu falo como uma pessoa da ciência da psicologia. Então, o meu comportamento, a minha fala dentro da minha rede social tem que ter um cuidado. Eu tenho que pensar nas pessoas que estão assistindo, que estão me ouvindo, né? Eu não posso falar qualquer coisa. E o que a gente vê hoje em dia é um apelo para curtida, para seguidores, para mídia, para quantos seguidores você tem, né? Nossa, aumenta seus seguidores, aumenta sua curtida, aumenta. Não, gente. Não é esse o caminho. O engajamento, mas às vezes a pessoa está se desengajada dela mesma, né? Com certeza. Essa é uma frase fantástica que você falou. É muito isso. Muitas vezes o engajamento está tão externo que a pessoa, no interno, ela sofre com aquela situação, né? Porque eu falo que, para mim, rede social, eu gosto, mas eu não gosto de ser vítima da rede social. Eu tenho que postar minha água. Eu tenho que postar meu café. Não. Até porque, como psicóloga, né, o conceito de psicologia rege o que a gente pode postar, o que a gente não pode postar, né? Toda a forma ética e correta que nós temos para fazer mídia. Sim, claro. Né? E muitas vezes nós estamos acompanhando gente que não está nem se preocupando com isso. Então, Ana, sobre as redes sociais, né, hoje em dia que está muito assim em voga a questão do coach, né? Porque as pessoas elas não querem parar para ter um processo de terapia, um processo de autoconhecimento, e a mesma coisa acontece no processo de pós-operatório. A pessoa ela não quer passar por aquele processo e ela não quer ter paciência, ela quer resolver as coisas dela de uma vez só, né? E isso, às vezes, mascara coisas que estão mais profundas, às vezes ela vai ter uma melhora ali, mas ela não vai trabalhar profundamente aquele assunto, não vai se autodesenvolver, né? E vai acabar ali mascarando algum problema psicológico que está mais ali aprofundado, certo? Sim. Está ligado à ansiedade, né? Ansiedade de novo. Ansiedade de novo. Não queremos esperar, né? Hoje, a gente, quando está no celular, uma página demora 1 minuto para baixar, é um tempo gigante que você está perdendo, né? Hoje a gente faz várias atividades ao mesmo tempo. Eu assisto uma aula, eu lavo vasilha, eu faço, aconteça na minha casa. Escuta o podcast. Escuta tudo e vai. Exatamente. E às vezes a gente precisa sentar. É o que eu falei lá atrás. A gente precisa estar no tempo presente. Precisa filtrar, né? Que foi o que você disse. Precisa filtrar. E às vezes até ali, eu fiz isso. Porque aquele negócio de ficar, né, o tempo todo ali, aquilo ali consome um tempo e uma energia. E quando você vê, você já procrastinou, já fez já não fez o que deveria ter feito e ali o tempo passou. Sim, nós precisamos entender, né, o que é foco, porque a procrastinação ela está muito perdida no foco. Eu estou ali, né, estudando, aí eu estou com a televisão ligada, com um rádio ligado, uma série de situações que roubam
a minha atenção. Então, eu preciso ter foco, Sim. né? E entender o que eu posso fazer naquele momento. Se eu preciso estar aqui com você, né, gravando esse podcast, está acontecendo um monte de coisas, né? A gente não para de pensar. Está pensando nas coisas que você tem, nos seus pacientes que você tem amanhã, eu estou pensando aqui, na minha agenda amanhã, né? Nossa, eu estou até com fome. E aí, como é que vai ser? Como é que a gente vai fazer? Não, mas a gente tem que estar aqui. Porque senão a gente não consegue. Começa a dar branco, começa a viajar na situação, Sim. né? Começa a entender. Nossa, mas espera aí, vamos parar aqui para resolver? Não. Se a gente parar, a gente estiver aqui, vai fluir, Sim. né? Sim mesmo. Ser paciente é um termo muito difícil atualmente de ser empregado, de ser utilizado, devido a isso. A gente não quer perder tempo. A gente quer tudo Muito rápido, né? E a vida real não é assim. As coisas... né? A vida real não é uma rede social, gente. Tem gente que você fala assim, não, a pessoa não acorda todo dia com esse bom humor, né? Verdade. Lá em casa a gente tem dia que a gente acorda mal, a gente fala assim, ó, hoje é dia de Wandinha. Wandinha? Meus pacientes vão saber que eu tô falando o que eu falo. Eu falo, gente, tem dia que eu não acordo bem. Eu vi e falei, não, hoje é dia de Wandinha, tá tudo bem. Não acordar bem um dia, não tá bem. Você não consegue ficar, né, o tempo todo bem. Eu acho que não deve nem ser saudável, né? Aquela pessoa que nunca... É loucura, né? né? A plenitude da felicidade Tem que estar o tempo todo sorrindo. É a loucura. Então, assim, é importante também, através do processo de autoconhecimento, é que a gente tenha essa habilidade de entender, hoje eu não estou bem. E não estou bem por quê? Porque eu tive um sonho, ou porque eu acordei mal, ou porque, sei lá, estou preocupado com as dívidas, né? Estou preocupado com alguma coisa. Mas é ter esse conhecimento e dizer para o outro que está com você hoje, eu não estou bem. Não é nem com você, mas hoje eu não estou bem. Sim. E é só essa questão de você saber, né? Porque tem gente que tá tão automático que ela nem sabe o que ela tá sentindo ali. Às vezes tá sentindo raiva. E você se conhecer, saber, não, hoje eu tô sentindo isso. Sim. É importante para aquele dia não ficar tão carregado, né? Porque isso você vai estar, pelo menos, entendendo ali que você vai ter que passar por aquele processo e você tá sabendo do seu sentimento. Sim. Por isso que é tão importante a gente se autoconhecer. Isso. E por isso que é tão importante, né? Puxando a sardinha aqui pro lado da psicologia, vendendo peixe. Isso mesmo. É tão importante a gente ter acesso, né? A um processo terapêutico. Sim. E hoje, graças a Deus, a gente está desmistificando a história de que psicólogo é para doido. Não é. Não sou. Né? Todo mundo deveria fazer, né? Por favor. Desde criança, assim, principalmente. Né? Nós vamos... E muitas vezes os pais levam as crianças e não fazem. Né? Sim. Vai lá, tá com o menino lá e fala, olha, é ele que vai resolver o problema da família. Não vai ser. Né? Para que nós possamos lidar melhor com os nossos sentimentos, né? Entender que vai fazer parte. Eu gosto tanto daquele filme Divertidamente. Você já viu? Muito lindinho. Adoro. E ele é tão importante porque ele diz pra gente, né? Quem não assistiu, fica a dica. Que ele é tão importante porque ele fala justamente que a gente vai ter todos os sentimentos. E se autoconhecer me dá essa capacidade de entender qual o sentimento que está sendo manifestado através daquela situação. E até qual a crença foi despertada em mim por causa desse sentimento. Então, o processo, né, terapêutico ele é fundamental para que a gente tenha uma vida mais equilibrada, mais saudável, para que eu tenha uma vida mais próspera também. Lido muito com meus pacientes sobre dinheiro, né? Sobre prosperidade financeira, né? Porque muitas vezes a gente não ganha dinheiro, porque a gente não está aí com as habilidades dentro desse contexto, né?
Não, isso é muito importante, né? Porque para tudo a gente precisa dele, né? Pra tudo. Tudo a gente precisa dele. Até para fazer uma cirurgia, para se melhorar, para trabalhar, tudo a gente precisa dele. Isso é muito importante. Com certeza. Ô, Ana, e assim, a pessoa, ela quer fazer uma cirurgia. Quando que ela deve procurar um psicólogo? Quando que ela deve procurar uma terapia? A gente já falou aí que deve ser de criança, né? Mas se isso não aconteceu, né? E se a pessoa lá está pensando em fazer uma cirurgia plástica, tá querendo ali melhorar a autoestima dela, quando que você indica, assim, que ela deve procurar um psicólogo? Bom, eu indico sempre, né? Assim. Mas principalmente nesse caso, tratando por nesse caso, eu acredito que antes dessa decisão, né? Começar ali no planejamento, né? Já No planejamento, me tratar. muitos cirurgiões têm parceria, né, com profissionais da psicologia, eu sou prova disso, para que eles entendam o que aquela pessoa está buscando. Porque a pessoa, muitas vezes, ela quer buscar externo o que ela não está no interno. Então, ela quer corrigir o externo, mas não está preenchida. Então, não vai satisfazer, né? É igual quando acontece muito um processo de separação, aí a maioria das vezes mulheres querem mudar a estética, querem mudar o cabelo, querem mudar tudo, Agora, sim. né? Uma tentativa de reconstrução de vida ou de vingança. Isso. Tudo Uma isso. vingança. Ela nem quer mudar, mas ela quer uma vingança e ela quer, às vezes, parecer até com a menina do blog, da rede social, e vai lá e... Né? E às vezes isso é tão perigoso, porque aí é importante que você se conheça para isso. Para dizer, olha, não, eu quero fazer a cirurgia, tendo em vista que eu vou me sentir melhor, né? Vai ser algo que vai ser importante para mim, não só porque eu quero mostrar para o outro, né? E muitas vezes a cobrança externa é um dos grandes fatores que nos fazem buscar procedimentos externos, né? Procedimentos cirúrgicos, procedimentos estéticos. Então é importante isso, que a gente tenha esse conhecimento do quanto que é importante a gente se conhecer. Sim. Vou levantar a bandeira mesmo, Mas é vou vender o peixe da psicologia, porque é importante que a gente sinta, né, esse autoconhecimento, a autoconfiança, para que a gente possa, sim, buscar escolhas mais saudáveis. Sim, com certeza. Ai, Ana, amei o nosso bate-papo. Fala mais um pouquinho, você tem uma rede social também, você tem um canal, né, no YouTube. Tenho. Você quer falar pra gente qual que é o nome? Tenho. É Ana Nery Psicologia, né? Tô no YouTube, tô no Instagram também. Só buscar lá que a gente tá com um canal bem bacana. E o Instagram? Ana Nery Psicologia. Aham. Ah, sim. Isso. Ana, muito obrigada por você ter aceitado meu convite hoje, tá? Eu Foi um que bate-papo agradeço. muito gostoso. Muito obrigada. Eu queria deixar uma dica final, Sim, claro. que é super importante. Para as pessoas que vão aí buscar, né, uma cirurgia plástica, que estão aí em busca desse procedimento, também avalie o profissional com que vocês vão fazer, né? Se ele está inscrito na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, se tem alguma denúncia, procure indicações, né? E principalmente, procure profissionais que vão ajudar vocês no pós, né? Nós estamos aí também. Suporte, né? Esse suporte. A família também é importante, mas os profissionais são mais importantes ainda para dar aquele suporte. Né? São profissionais que vão estar aí na área da estética, Sim. trazendo esse conforto. Os profissionais da psicologia, fisioterapeutas, né? São importantes. É uma rede de apoio. Crie uma rede de apoio para que você possa fazer essa cirurgia com segurança, né? E ter essa cautela. Ana, mais uma vez, muito obrigada por você ter se disponibilizado a vir. Eu acredito que foi bem enriquecedor para as pessoas que estão pensando em fazer uma cirurgia plástica, né? Para se autotrabalharem, para poder se preparar para esse processo. Tá bom? Muito obrigada. Pessoal, ficamos por aqui. Agradeço a vocês pela audiência. E esse foi o nosso mais um Dermágata.